Olá pessoal, hoje eu vim aqui para trazer uma mensagem para vocês. Eu tenho recebido muitos questionamentos dos educadores, aflitos com o posicionamento das nossas autoridades de que a reabertura escolar vai acontecer e talvez ela se inicie pela educação infantil. Isso não é um posicionamento nacional no Brasil, né, mas nós temos aí alguns municípios já divulgando que quando ocorrer a reabertura escolar, ela deve iniciar pela educação infantil. E aí eu fui buscar na literatura algumas publicações que pudessem embasar essa decisão, até para tranquilizar ou para posicionar de alguma forma todas essas pessoas que estão nos procurando para tirar dúvidas. Então, esses artigos inclusive vão ser disponibilizados aqui no descritivo do vídeo para que vocês possam ter acesso depois. Bom, a primeira coisa que a gente quer dizer é que existem algumas possibilidades que justifiquem as autoridades, embora eles não tenham explicado, né, querer iniciar a reabertura escolar pela educação infantil. A primeira delas, que é amplamente divulgada e com certeza todos conhecem, é a questão da forma em que o vírus se transmite na sociedade. Não temos ainda um entendimento completo do coronavírus. A história natural da doença ela está sendo construída, mas já há indícios claros de que ela acomete mais pessoas da terceira idade, mais adultos idosos e pessoas com comorbidades. Não quer dizer que as crianças não tenham risco de adoecer, não quer dizer que elas não tenham risco de ter complexidade se adoecerem com a Covid-19, tá? Mas, diante dos dados que nós já temos disponíveis, as crianças elas estão menos suscetíveis a ter complexidade, muitas nem apresentam sintomas. Então essa seria uma primeira explicação, né, para que justificaria iniciar, por exemplo, a abertura pela educação infantil. A outra possibilidade que nós identificamos nesses artigos, né, que vamos divulgar, é a questão da escola ser hoje reconhecida em muitas sociedades como uma rede de apoio familiar. Então, para esses familiares poderem voltar para o mercado de trabalho, num processo de reabertura do comércio e das instituições, essa família sem uma rede de apoio familiar necessita deixar os filhos na escola, por exemplo, em período integral ou que seja meio período. Então, a escola, iniciando pela educação infantil, permitiria a esses trabalhadores retornar ao trabalho. Tá? Claro que ninguém está dizendo aqui que isso é o correto ou não, não estou me posicionando, eu acho que isso tem que ser embasado na ciência, mas é uma forma de poder explicar para vocês por que é que as autoridades estão afirmando vamos iniciar pela educação infantil. Então, essa seria uma outra possibilidade. E uma terceira coisa que já foi colocada é que se esses trabalhadores, né, se esses familiares das crianças, os pais, os responsáveis, tiverem que voltar para o mercado de trabalho num processo de reabertura, de redução da quarentena, de redução das medidas de distanciamento social, não tendo a escola como rede de apoio, talvez ela precise contar com os avós, com os seus pais para cuidar dos seus filhos. E isso colocaria em risco uma faixa etária que é mais suscetível a complicações. Então são essas três situações que nós identificamos nos estudos que podem justificar a reabertura escolar iniciar pela educação infantil. Bom, agora vamos para uma outra questão. Nesses estudos, algumas revisões demonstraram que o fechamento de escolas para conter uma pandemia, ele não tem uma evidência confiável na literatura. Não se conseguiu provar exatamente que fechar escolas, por exemplo, nacional, né, de todo um país ao mesmo tempo, é eficiente para conter, né, a evolução da transmissão do vírus. O que foi apontado por estes estudos? Que talvez seja mais eficiente um fechamento de acordo com a evolução da doença nos locais. Então, num local como o estado de São Paulo, né, principalmente a capital, que é o epicentro hoje do Brasil, que tem mais transmissão e mais mortalidade, justifique manter todas as escolas, né, daquela região fechadas. Mas talvez isso não seja uma justificativa para manter as escolas fechadas de uma região em que não tem esse tipo de transmissão, em que o número de casos é menor ou está mais controlado. Então essa é uma questão para reflexão que foi trazida por esses pesquisadores. A outra questão que eles colocam, e o tempo todo eles dizem nas suas referências, mais estudos precisam ser feitos. Né? O papel desses investigadores, nessas publicações que nós acessamos, é trazer questionamentos para as autoridades para que elas possam buscar um caminho, e para que esse caminho seja um caminho seguro. Outra coisa que eles apontaram é que quando você fecha as escolas sem estipular um momento exato, então você pode correr o risco de fechar as escolas muito antes do necessário,
ou depois do necessário, também é um risco. E eles apontam uma outra situação que está ocorrendo em alguns países, que é manter as escolas fechadas por mais tempo do que o necessário. E o que acontece? Você implica em outros problemas, principalmente sociais. Principalmente se nós estivermos falando de escolas que são localizadas em áreas de vulnerabilidade social, em comunidades. A escola, em alguns locais, ela é vista como uma área de segurança e proteção da criança. É o local onde a criança tem alimentação, que muitas vezes não tem em casa. Temos agora a Unesco e a Unicef publicando uma série de instruções e documentos para incentivar as escolas a adotarem práticas para reabrirem com segurança, mas mostrando que quando a reabertura for autorizada, ela precisa acontecer. Porque muitas crianças estão expostas à violência, a abuso, né, a fome, porque a escola era o seu local de segurança e a sua casa não é esse local de segurança. Há crianças que estão na escola tendo sim lá um meio de contato social, que a gente sabe hoje que isso é um risco para a transmissão de doenças, mas que moram em áreas extremamente insalubres, em casas muito pequenas e com muitas pessoas dentro, de diferentes idades. Então você também corre o risco ao fechar a escola de aumentar a transmissão ao invés de diminuir por conta da questão social e de moradia, né? De moradia dessas crianças. Então olha quantos aspectos precisam ser levados em consideração para você decidir fechar ou para você decidir reabrir uma escola. Outra coisa que foi apontada por esses estudos é que parece para esses pesquisadores que o fechamento de escolas neste momento para coronavírus, ele foi baseado em fechamentos que ocorreram em outras pandemias e que demonstraram ser efetivos, como no caso da H1N1, da gripe espanhola, mas que para coronavírus, os estudos iniciais que já existem não estão mostrando a forma como está sendo fechadas as escolas ser de fato eficiente para reduzir transmissão e mortalidade. Então olha quantos questionamentos para deixar a gente bastante incomodado a pensar. Então eu venho aqui hoje para dizer para vocês que é importante fechar a escola diante dos estudos que já foram feitos anteriormente, sim, mas existe um momento em que elas precisam reabrir. E para reabrir precisa ser de forma segura. Então nós estamos aguardando aqui no Brasil as autoridades publicarem as recomendações. Enquanto isso não acontece, nossa equipe do programa Escola Segura tem buscado o que escolas de outros países já estão fazendo para reabrir com segurança e publicaremos em breve esse relatório. Enquanto esse relatório não sai, nós temos outros materiais disponíveis que nós já divulgamos amplamente nas nossas redes sociais e no nosso site para subsidiar as escolas nesse momento a elaborar protocolos de saúde. Né? Então já está tudo lá bem alinhado nas nossas redes, vocês podem procurar lá. Então, deixo para vocês a reflexão e acho importante dizer duas coisas finais. A reabertura escolar ou o fechamento de escolas não é um consenso na literatura, tá? Mas em algum momento as escolas vão ter que reabrir. E se isso for decidido pelas autoridades, que o máximo de informação possível seja passada para a equipe e para as famílias. Por quê? Eu tenho visto educadores extremamente aflitos com a possibilidade de voltar a trabalhar, com medo de adoecer. Então, se as medidas sanitárias forem tomadas de forma adequada, né, se forem respeitadas as questões de faixa etária que pode voltar a trabalhar, limite de alunos por sala, distanciamento dentro de sala, evitar atividades aglomeradas e várias outras coisas que nós estamos levantando e vamos em breve divulgar, é possível sim você manter a escola como um ambiente seguro. Tá? Então, essa é a primeira coisa que precisa ficar clara para a equipe. A equipe vai ser instruída, vai trabalhar de uma forma um pouco diferente agora, com um olhar muito voltado para a prevenção de doenças, mas é possível. Tá? Isso já está sendo feito em outros países, e digo mais a vocês, alguns países sequer fecharam a escola nesse período de pandemia. Eu vou dar o exemplo de Singapura. Claro que não, algumas coisas nós não podemos comparar à realidade brasileira, porque nós não temos o mesmo desenvolvimento e a mesma capacidade econômica que esse país tem. Tá? Mas para dizer aqui que sim, fechar escolas é importante, mas temos que nos preparar para a reabertura, inclusive psicologicamente. Então, primeira coisa, calma para a equipe de educadores. Ninguém vai voltar a trabalhar sem orientação, sem se preparar. A outra coisa que eu queria, a segunda e última coisa que eu queria dizer é, orientem os familiares. Eu tenho recebido mensagem de mães angustiadas que mesmo que a escola reabra, não vai mandar o filho para a escola. Vai cancelar a matrícula. Outras que são da rede pública estão com medo de perder a vaga, porque não tem coragem de mandar o filho para a escola e ele pode estourar por falta.
Então, a informação precisa chegar de forma clara para as famílias. Se a escola reabrir, quem pode frequentar a escola, o que a escola fez para receber essas crianças, né? Nós não vamos poder ter aglomeração em porta de escola. Então, não é um procedimento simples, não vai ser um processo simples, mas a informação precisa chegar para a gente minimizar o pânico, tanto dos educadores, das pessoas que vão trabalhar na escola, quanto das famílias que vão enviar os seus filhos. Então, fica essa mensagem aqui para vocês e os artigos no descritivo do vídeo. Até a próxima!